Amados irmãos e irmãs na fé, o Evangelho deste final de semana nos traz a palavra de São Mateus e nos apresenta essa bela palavra de Jesus aos seus discípulos, falando das bem-aventuranças. Diz o texto que Jesus subiu ao monte, assim como Moisés lá no Antigo Testamento, quando recebeu as tábuas da lei para indicar um caminho ao seu povo. Jesus, no entanto, ele sobe o monte, diz o texto de São Mateus, e se senta como um mestre, e os discípulos se aproximam dele para o escutar. O mestre lhes ensina a eles e a nós também, neste final de semana, que procuramos compreender, evidentemente, nós todos, essa palavra de Deus, o que ela nos traz, para a nossa vida. Lembrando que a expressão bem-aventurança significa felicidade, é a mesma coisa. Felizes, muitas vezes, nós encontramos em algumas traduções da Bíblia, ou bem-aventurados. Mas observem que Jesus, ele não está alterando a lei mosaica quando ele sobe a montanha como Moisés, mas uma proposta nova para aqueles que desejam segui-lo. Felizes os pobres em espírito, felizes os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, felizes os que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça. Esta palavra, apesar de bela, queridos irmãos e irmãs, ela é um verdadeiro contraste com a mentalidade do mundo em que nós vivemos, com esta sociedade do bem-estar. Jesus, ele propõe um outro modo de viver e compreender no que consiste a felicidade. Aparece aqui muito claramente a humildade, o despojamento, a necessidade de sermos simples, a coerência, a honestidade, o desapego das coisas. Todo aquele que vive esta realidade de miséria, de humilhação, de doença, de impotência diante dos problemas e das próprias necessidades, as angústias, fragilidade física ou psíquica, quem perdeu a sua dignidade, que não tem voz e não tem vez. Estes são os que conseguem perceber, por isso felizes, o que realmente importa na vida, o que é ser humano, o que é o essencial da vida. São os que erguem as mãos e os olhos aos céus e clamam a Deus, porque descobriram, querido irmão, querida irmã, que nós somos todos pequenos, necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo nós somos amados por este Deus, à medida que temos essa consciência. É todo aquele que põe a sua confiança e esperança no Senhor, que é Senhor de todas as coisas. Por isso queremos rezar, queridos irmãos e irmãs, para que tenhamos sempre mais vocacionados e vocacionadas ao seguimento desse Cristo, que nos propõe, como programa, as bem-aventuranças. Por isso, com a nossa capelinha vocacional deste ano vocacional, eu rezo com você. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Que o bom Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.